Aqui no Meteoro, a gente conversou com o professor Elias Jabbour, que é o professor brasileiro que você procura se você quiser compreender a China contemporânea, autoridade no assunto. Aí a gente jogou para o professor cinco premissas liberais, 5 ideias que você sempre ouve aí na chamada mídia hegemônica. Claro que a gente não pensa assim, não concorda com essas premissas, tá? Só avisando. Premissa: o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Sendo assim, não há opção viável ao capitalismo, e mesmo que houvesse, não existe necessidade de implementar essa opção. O capitalismo... Não, eu não consigo ler isso sem rir. É a segunda vez que faço isso. O capitalismo não tem defeitos que justifiquem o desejo de nos livrarmos dele. Bom, Bem, uma parte disso o professor abordou, né? Mas pode falar, fala aí. Primeiro você põe um embargo econômico desgraçado ali que o país não consegue acessar nada de fora, né? Depois você fala, viu, você é pobre, né? Então tem isso. Mas tem também a ideia de que não há vida fora do capitalismo, né? Tem isso também para a gente tratar aqui. Então, eles falam que o socialismo não deu certo por conta das primeiras experiências socialistas, mas se eu fosse usar a métrica deles, por exemplo, há 500 anos atrás, é falar que o capitalismo também não deu certo. Por quê? Porque as experiências de capitalismo de Gênova e Veneza, que são as primeiras experiências de capitalismo, deram errado. Por que deram, entre aspas, deram errado? Porque elas eram experiências que eram cercadas por um feudalismo muito mais poderoso e que conseguiu encurralar essas experiências. E somente 300 anos depois, o capitalismo, na sua forma industrial, vence na Inglaterra. Ou seja, veja, olha como a história ela é interessante, né? Eu mesmo raciocínio eu faço o socialismo, ou seja, o socialismo é um grão de areia na história, tem apenas 100 anos de idade. Né? Ele não é nada, 100 anos perto da... A inteligência humana tem mais de 1 bilhão de anos. A formação de inteligência humana. Então, o socialismo tem apenas 100 anos, então não é nada na história. Agora, as primeiras experiências socialistas, elas podem ser observadas com a mesma visão historicizada que eu fiz do capitalismo de Gênova e Veneza. Ou seja, são experiências que nascem sob cerco e aniquilamento, sob ampla violência capitalista contra elas. É sempre bom lembrar que a Revolução Russa é em 1917 e em 1918, 14 países invadem a Rússia para tentar restaurar a monarquia, ou seja, foram a Rússia, a União Soviética, o leste europeu, a China, Cuba, são experiências que são construídas a partir de tentativa de cerco e aniquilamento, e isso leva, por exemplo, a moldar dinâmicas de acumulação para a guerra, ou seja, a União Soviética, por exemplo, ela moldou um modelo de socialismo que confundem aquilo como socialismo que deu errado, que foi um socialismo voltado ao quê? Para a defesa do país. Ou seja, nós construímos uma máquina de guerra para poder nos proteger das potências imperialistas, ou mesmo nos tornarmos uma potência nuclear para nos protegermos, ou vamos morrer enquanto experiência. E acabaram morrendo mesmo. Por quê? Porque, entre outras coisas, entre outros motivos, que eu também abordo, tem um vídeo meu no site, no canal da Grabois, em que eu falo por que a União Soviética acabou. Né? Eu abordo, por exemplo, a incapacidade soviética de fazer a transição, uma transição tecnológica em setores específicos da economia, a incapacidade soviética de fazer a chamada destruição criativa jupiteriana, né? E também a forma como a União Soviética acabou se entrando na divisão internacional do trabalho, ou seja, a União Soviética, em vez de exportar tecnologia, ela começou a exportar gás e petróleo. Em 86, o Ronald Reagan, junto com a Arábia Saudita, ela monta um esquema que derruba o preço do petróleo e quebra a União Soviética, ou seja, as coisas não são simples assim. E mesmo assim, esse modelo soviético de desenvolvimento, que eu vejo ele como uma forma histórica, ou seja, ele tem início, meio e fim, e ele deveria ter sido superado por uma outra forma histórica que não apareceu na União Soviética, aparece na China. Ele foi o responsável, primeiro, por derrotar o nazismo na Alemanha. Né? Foi responsável por lançar o primeiro ser vivo ao espaço, que é a cachorra Laika. O primeiro ser humano ao espaço, ou seja, até a década de 60, o socialismo, que em 17, na União Soviética, era um país feudal, com 90% da população vivendo no campo, o socialismo estava disputando com o capitalismo a fronteira tecnológica em vários setores. E evidentemente, desculpa também me alongar nessa resposta, né?
o socialismo não importa o fordismo como forma de organização da produção. Então, o que acontece? Quando o fordismo começa a entrar em decadência, o socialismo entrou junto em decadência junto. Né? E os soviéticos não souberam dar uma resposta adequada ao imbróglio que eles se meteram. Ou seja, a discussão é muito mais profunda de se deu certo ou deu errado. Né? Eu acho que a experiência está demonstrando que está dando certo. Porque o socialismo, por um lado, conseguiu pautar o capitalismo. O estado de bem-estar social, no capitalismo, ele é produto da ameaça do comunismo, né? A descolonização no mundo, na África e na Ásia, ele é produto da existência da União Soviética, que coloca o anti-imperialismo como política de Estado. O surgimento, o fortalecimento do movimento negro e do movimento de mulheres nos Estados Unidos é fruto da existência da União Soviética. Como uma experiência dessa pode ter dado certo se a partir dela surge a experiência chinesa? Né? Que é a experiência socialista que está dando certo hoje no mundo. Ou seja, são processos históricos que vão se combinando um sobre o outro, que vão se sobrepondo um sobre o outro, e eu acho que o socialismo está dando certo, muito pelo contrário. Professor, aqui a gente se concentra muito na comunicação, não tem jeito, né? A gente é jornalista. E hoje você tem toda uma geração de comentaristas, de personalidades mesmo da imprensa brasileira, que se fizeram como repórteres na queda do Muro de Berlim, né? Então você tem repórter cobrindo a queda do Muro de Berlim, que é apresentador de talk show e palpiteiro agora, e na década de 20 do século 21, né? Então isso explica muito de como eles pensam, assim, né? Uma visão triunfalista do capitalismo, né? Essa é a visão deles. Eles olharam para uma final de campeonato e ergueram lá a taça junto com o capitalismo. Essa é a visão da mídia hegemônica. E o professor trouxe aqui algumas questões, eu queria só verificar a validade de outras que colocarei na mesa, né? O professor mencionou, a Rússia czarista era um país feudal, sabia lá plantar um trigo, uma batata, um troço assim, não ia para muito além disso. Aí vem a revolução, os caras se industrializam, a guerra é no território deles, queimam cidades inteiras, né, para poder se livrar do inimigo, e mesmo assim, nas décadas subsequentes, estão ali disputando para ver quem manda um satélite primeiro, para ver quem pisa na Lua primeiro, etc. e tal. Então o desenvolvimento tecnológico ali aconteceu muito rápido. Só que aquela experiência, de novo, trazendo o olhar histórico do professor, ela é uma piscadela na história do mundo, A experiência chinesa, por outro lado, ela parece um pouco mais sólida, é um pouco mais sólida no nosso tempo, né? Mas a China também estava vindo de humilhações sequentes. O século XIX na China é o século da vergonha. A Inglaterra viciou a China em ópio e lutou uma guerra para ter o direito de continuar enfiando ópio na sociedade chinesa, né? E a China está aí. Qual é a diferença entre uma experiência e outra, professor? Por que uma está aí e a outra não está? Eu sei que as razões são complexas, mas ninguém pode explicar o sucesso chinês aqui para mim melhor do que o senhor. Não tenho outra pessoa para chamar, entendeu? Não, sem problema. Inclusive, faço propaganda do meu livro, que vocês já fizeram, Comprem o China, Socialismo do Século XXI. Eu posso fazer uma brincadeira aqui com vocês? Manda! Esse livro está na Amazon, na Boitempo, compre no site da Boitempo, se possível, né? No Inteligência Limitada, para você ver como o nível da coisa, né? Eu sou um cara que eu escrevo, eu tenho dificuldade de entrar na grande imprensa, nunca vou entrar também, né? Então, quando nós escrevemos uma obra que tem algo a acrescentar, nós vamos tentar fazer propaganda dela, né? E eu ganho muito pouco por cada livro vendido, eu ganho quase nada, então não fico rico, não fico... E a minha interlocutora diz o seguinte, se você fosse comunista, você daria teu livro e não vendia. Aí eu tive que falar para ela, falei, olha, o mercado surgiu antes do capitalismo e vai continuar existindo depois do capitalismo, ou seja, o mercado é uma categoria histórica, ou seja, vai começar e vai terminar por um decreto, né? Olha o nível do debate que eles colocam, né? Ou seja, o socialista de iPhone, essa coisa toda, né? Mas a China, primeiro, tem uma questão que é política, né? Eu acho que os herdeiros de Mao Tse-tung são muito mais competentes do que os herdeiros de Stalin, né? Ou seja, quem percebeu que o socialismo chinês estava indo para o buraco, né? E que aquilo precisava dar um salto de qualidade, foi um cara que fez a parte da longa marcha, que é o Deng Xiaoping, né? Ou seja,
eles tiveram a coragem de assumir, por exemplo, que, olha, a Coreia do Sul cresce mais do que a gente, Japão cresce mais do que a gente, Taiwan, que é uma província aqui do lado nosso, aqui está crescendo mais do que a gente, Hong Kong cresce mais do que a gente, ou seja, como que nós vamos sustentar que o socialismo é superior do ponto de vista da produtividade do trabalho, que essa é a métrica adequada, se nós crescemos menos que os nossos vizinhos, inclusive o capitalismo mais dinâmico do mundo na época era o asiático, né? Então a China ela se percebeu dessas questões e colocou o seguinte: olha, não vai ter uma terceira guerra mundial envolvendo o capitalismo e o socialismo, então a chance que nós temos de alcançar a condição que nós tínhamos há 150 anos atrás é o quê? É fazendo parte do mundo capitalista, porque ao fazer parte do mundo capitalista, né, nós vamos ter acesso ao que nós mais desejamos para fins de modernização, que é tecnologia. Ou seja, o que diferencia socialismo e capitalismo, que é o que vai demonstrar a superioridade do socialismo, é que o socialismo vai entregar uma produtividade do trabalho maior do que o capitalismo. Porque isso é o que vai permitir que as pessoas saiam do reino da necessidade e entrem para o reino da liberdade. Né? Só que um país que é muito pobre e que as tecnologias estão nas mãos dos países capitalistas, você vai ter que fazer negócio com o capitalismo. E a China fez isso. Né? Ou seja, ela pediu para entrar no mundo capitalista, mantendo a sua natureza, né? E deu no que deu. Né? Ou seja, ela montou uma ratoeira que todo mundo caiu. E ela se aproveita, por exemplo, de um processo, veja bem, de um processo de financiarização. Então, as empresas americanas, por exemplo, milhares de cadeias produtivas americanas e europeias e japonesas estavam buscando lugares com custo de produção mais baixo, ela se aproveita disso para o quê? Vocês podem vir para cá, mas vou querer tecnologia em troca. Porque tem esse mito de que o capital estrangeiro vai salvar o mundo, ou o Brasil, né? Os chineses condicionaram o capital estrangeiro à entrega de tecnologia. Isso ao lado do quê? Ao lado de uma tese que eu defendo no nosso livro, que é o seguinte: o socialismo na China, em 78, eu não sou apegado a manual de socialismo. Para mim, o socialismo não é uma coisa que a pantera cor-de-rosa, ou seja, eu acho que é algo que vai se realizando enquanto movimento real, enquanto movimento real. O socialismo chinês ele se reinventou em 78 através do quê? Do surgimento de instituições de mercado, ou seja, algo que nenhum manual marxista esperava. Ou seja, a China faz comércio há 3.600 anos, o camponês médio chinês ele guarda grandes possibilidades de acumulação e o Estado chinês percebe nessa possibilidade milenar de acumulação possibilidades possibilidades para o desenvolvimento do socialismo que eles chamam de características chinesas. Ou seja, eu tive que sair um pouco, junto com o Alberto Gabriel, da caixinha da esquerda e da direita para tentar explicar a China e entregar uma explicação muito nossa, minha e dele, sobre aquele processo desse livro que quem puder comprar na Boitempo fica à vontade, né?